Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Madeira que Gira. Eu sou Tomás Brasil e hoje nós vamos voltar a falar sobre afiação de ferramentas. No vídeo anterior sobre esse assunto, nós vimos como afiar as goivas de chanfro reto usando o moto-esmeril de bancada. Hoje nós vamos falar sobre os formões retos. Os formões retos, ou de chanfro reto, são ferramentas que têm o chanfro perpendicular, como por exemplo o formão partidor, ou até mesmo um chanfro oblíquo, como é o caso do formão oblíquo, tendo ele perfil oval ou reto. Isso em oposição àquelas ferramentas que têm um chanfro curvo, como por exemplo esta aqui. E como eu disse no primeiro vídeo sobre esse assunto, cada pessoa tem sua própria maneira de fazer a afiação das suas ferramentas. E o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é a minha forma de fazer essa afiação. O que não quer dizer que você que tem uma forma diferente dessa que eu uso, tenha uma forma errada de fazer a afiação. Não é isso. São simplesmente formas diferentes de se fazer a mesma coisa. O meu processo de afiação de ferramentas retas é muito parecido com o processo de afiação da tornearia tradicional. Ou seja, é um processo manual que requer muito tempo e paciência. Mas isso não quer dizer que seja um processo difícil. E uma coisa que a gente tem que entender antes mesmo de começar a afiar a ferramenta é que a gente não precisa esperar ela ficar totalmente cega para refazer esse fio. É muito mais prático, muito mais fácil, muito mais rápido e econômico se a gente mantiver a ferramenta sempre afiada. A primeira coisa que a gente precisa para fazer uma boa afiação é ter uma superfície plana. Isso é muito importante porque sem a superfície plana você não vai conseguir fazer um chanfro reto. Ele sempre vai ficar meio torto. Se a lixa que você usa para fazer a afiação não está devidamente apoiada na superfície, ou se a pedra que você usa já criou um vinco, um sulco, você não vai conseguir afiar a sua ferramenta para que o fio fique reto e o chanfro fique reto. Simplesmente não vai conseguir. Depois de preparar a sua superfície e escolher o local mais adequado para fazer a afiação, você vai precisar dos abrasivos. Os abrasivos nada mais são do que ou a folha de lixa ou a pedra de afiar que você vai usar para que essa fricção que você faz do arrastar da ferramenta sobre o material abrasivo gere a sua afiação. Tem vários tipos de abrasivos para você escolher. Você pode fazer o seu trabalho todo em pedras de amolar, ou você pode fazer o seu trabalho usando só folhas de lixa. Tanto faz se são folhas de madeira ou folhas de lixa d'água, por exemplo. Você também pode usar as placas diamantadas. Eu uso uma combinação desses três itens para fazer o meu processo de afiação. Eu começo o meu processo de afiação aqui na pedra de afiar. Essa é uma pedra dupla face. Se eu não me engano, esse lado mais grosso é grão 120 e esse lado mais fino é 320. Esse grão mais fino, nessa pedra, eu considero ele só como um grão médio, mas é com ele que eu começo a minha afiação. Eu geralmente não uso esse grão grosso da pedra. Eu só uso se a ferramenta estiver mas muito danificada mesmo. Se a gente tiver a prática de afiar regularmente as ferramentas, antes delas cegarem completamente, a gente não precisa passar pelo grão grosso. Isso vai economizar tempo, gasto na afiação e também da própria ferramenta, já que a gente não vai ter que ficar tirando material o tempo todo dela para recompor o fio. Para fazer a afiação, então, a gente pega a ferramenta e a gente vai apoiar a ponta dela
bem o chanfro da ferramenta na superfície e vai arrastar. Nesse processo manual, é muito importante que a gente mantenha a posição da ferramenta numa forma uniforme ao longo de todo o processo, porque isso vai evitar que a ferramenta fique balançando e que deixe o nosso chanfro e o nosso fio irregular. E eu faço esse apoio de duas formas. Eu uso o cabo da ferramenta apoiado na base da mão, ou dependendo do tamanho da ferramenta, até mesmo no meu antebraço, e eu uso um dedo, ou até mesmo um dedo da outra mão, para apoiar a ponta da ferramenta contra a pedra, mantendo o contato com a superfície. E aí é só fazer o movimento de arrastar para frente a ferramenta. E você vai fazer isso até que a ferramenta tenha um chanfro uniforme e sem marcas. Eu estou muito acostumado a fazer esse processo à mão livre, mas se vocês precisarem de ajuda, vocês podem usar um gabarito desses, assim, para apoiar a ferramenta. Você prende a ferramenta dentro do gabarito, checa a angulação, vê se ele está na posição correta, com o chanfro totalmente apoiado na pedra, e aí é só arrastar a ferramenta que ele vai manter a inclinação para você. Claro que aí você precisa de uma superfície um pouquinho maior, mas o processo é esse. Você apoia e arrasta com o apoio aí desse gabarito para manter a inclinação. Importante dizer também que nas ferramentas onde você tem chanfro dos dois lados, ela tem que ser feita dos dois lados para manter a uniformidade da ferramenta. Então terminou o primeiro lado, está satisfeito com ele, passa para o segundo antes de mudar o grão da pedra. Terminou de passar a ferramenta na pedra com os dois lados, verifica se os chanfros estão todos uniformes, se o fio está reto, se não tem falhas, então a gente pode ir para um próximo grão, para um grão mais fino. No meu caso, eu costumo usar essa pedra diamantada, a placa diamantada. Nada mais é do que uma superfície com pó de diamante em cima, bem plana, e a gente vai usar ela da mesma forma que a gente usa a pedra. No caso aqui, a recomendação é que trabalhe com a pedra molhada. Então a gente vai botar um pouquinho de água na placa e fazer exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo na pedra. Também dos dois lados. Eu não lembro mais qual é o grão dessa placa, mas eu tenho certeza que não é mais que 1000. Embora o salto de 320 da pedra para 1000 seja muito grande, a gente deveria talvez ter aí um intermediário na faixa de grão 600, alguma coisa assim. Para mim esse pulo tem funcionado. Então é assim que eu faço. Quanto mais a gente vai passando, a gente vai notando que a água vai ficando um pouquinho mais escura com a limalha do aço da ferramenta, mas a gente tem que ir passando dos dois lados, até a gente conseguir que o fio esteja da forma que a gente quer.
Vocês vão reparar que eu movimento sempre a ferramenta para frente. Isso é um costume meu. Tem gente que movimenta para frente e para trás e eu não sei dizer se realmente faz alguma diferença assim no final da afiação. É reflexo de um aprendizado antigo meu que é referente a uma questão de segurança de afiação de facas. Lâminas são sempre apontadas para fora e o movimento é sempre feito para longe do corpo. Então eu estou empurrando a ferramenta para longe do corpo ao invés de puxar. Então se eu tivesse com uma faca eu nunca estaria fazendo um movimento contra o meu corpo e sim para fora. Então daí eu peguei essa coisa de fazer a afiação das ferramentas sempre empurrando a ponta da ferramenta, que é a parte cortante, para longe do meu corpo. E vocês vão ver, já tem um grande depósito de limalha ali, né? Isso quer dizer que a placa está trabalhando e que o meu fio está ficando cada vez melhor. A gente para, dá uma checada, vê que ele está um pouquinho desigual, ele está mais brilhoso aqui do que na ponta, então eu preciso fazer mais pressão do lado de cá para acertar. Do outro lado, ele parece que está indo bem. A gente vai continuar até ter a superfície do chanfro toda uniforme, para que o fio fique por igual. Senão ele vai perder o fio mais fácil de um lado do que do outro. Terminou a afiação, limpa a ferramenta. Aqui a gente usou água, não é indicado deixar a ferramenta molhada. Limpa também a placa, toda a superfície, todo o material que você trabalhou. E parte para a próxima. Se a gente não tiver acesso a uma pedra de afiar ou uma placa diamantada, a gente pode fazer todo o processo utilizando lixas. Qualquer tipo de lixa serve. Pode ser lixa para madeira, lixa de massa, lixa de água. Lixa d'água, aquela que é usada para acabamento automotivo, é muito boa. Por algum motivo inexplicável, é difícil de encontrar lixa de madeira para grãos mais finos, acima de 320, 400. Então a lixa d'água resolve muito bem a situação. É uma lixa um pouco mais rígida, um pouco mais resistente e vai muito bem com o trabalho de afiação de ferramentas. Eu costumo usar aqui a mesma lixa que eu uso no trabalho noturno, que são as lixas de fundo flexível de pano. Eu consigo grãos bem finos e trabalho com eles. E quando a gente vai trabalhar com lixa, de novo, é super importante que a gente mantenha a lixa numa superfície bem plana. Vocês até já devem ter visto o pessoal fazendo afiação de ferramenta em lixa colada em cima de placas de vidro. É uma solução bem prática, você coloca 2, 3, 4 lixas ali lado a lado e você fica trabalhando naquela superfície. Eu resolvi o meu problema usando uma placa grande de MDF, desses forrados, que também tem uma superfície bem lisa. A folha de lixa é colada aqui em cima e a gente vai trabalhar a ferramenta aqui. E o processo é exatamente o mesmo de quando a gente estava usando a pedra de afiar. A gente pega a ferramenta, apoia a ferramenta na superfície. Aqui eu vou usar o meu braço, já que eu tenho o cabo para apoiar, né? Eu vou botar a ponta da ferramenta e vou fazer o movimento para frente com a ponta da ferramenta apoiada. E eu vou fazer isso nos grãos de lixa que eu tenho disponíveis. No caso aqui eu tenho 240, 320, 400.
e vou fazendo ao longo dessa cadeia, dessa série de lixas, até eu estar com o chanfro devidamente sem marcas e o fio feito. Mas, Tomás, esse processo manual ele é muito demorado. A gente fica o dia inteiro afiando ferramenta se for fazer assim manualmente. Não tem uma outra maneira mais fácil e prática e rápida da gente poder fazer essa afiação? Tem. Mas a gente só vai ver isso num próximo vídeo. Enquanto isso, deixem aqui embaixo nos comentários as suas perguntas, as suas questões, que eu respondo assim que puder. Não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê semana que vem em mais um vídeo. Bons giros para todos!